Vera, esse tema pode trazer algum prejuízo para o governo? São duas áreas sensíveis ao PT, né? Educação e os sindicatos. Pois é, Rodrigo, o Lula tem procurado acabar com a política do Paulo Guedes, que foi de congelamento de salário de servidores ao longo de praticamente todo o governo Bolsonaro. Ele já concedeu reajustes lineares aos servidores federais e agora busca recomposição para algumas categorias que fazem esse tipo de pressão mais forte, como os professores têm feito. Mas vai criar de novo aquela disputa ideológica, guerra cultural, envolvendo as universidades, né? Porque o bolsonarismo tem explorado a greve para reforçar o ponto de que as universidades federais são dominadas pela esquerda, de que os sindicatos de professores priorizam a pauta ideológica em detrimento da educação. Então, isso vai causar algum tipo de prejuízo para o governo, porque são já alguns dias de paralisação sem um horizonte em vista. E me chama a atenção esse discurso do Lula que nada é gasto, nada é gasto. Você pode dizer que é um bom gasto ou um mau gasto, mas é gasto, né? Quando você despende dinheiro, essa coisa é um gasto. O gasto é bom ou ruim? No caso dos salários, eles ingessam a maior parte do orçamento federal, é pago em previdência e em salário. Então, o governo tem que decidir. Quer investir? Precisaria ter uma política de salários mais moderna e fazer uma reforma administrativa, inclusive. Pois é, Vila, você lá de dentro da universidade, esteve lá dentro, né? É possível falar em prioridade para a educação, que todo mundo fala, sem que se de fato discutir, como disse a Vera, plano de carreira, salário condizente? Tem a questão orçamentária que foi destacada, acho que pelo presidente da Andes, que é evidente, aqui em São Paulo, a Unifesp, né, a reitora deu uma entrevista, acho que hoje, salvo engano, e dizendo que tem condições de se manter até setembro. A partir dali, isso se repete em outras universidades federais. A situação orçamentária das universidades federais é muito precária, a situação é muito difícil, porque no quadriênio anterior, no governo Bolsonaro, elas foram desprezadas. Isso tem de ser lembrado, e no governo Temer também. Então, foi 6 anos em que não teve aumento salarial, não teve aumento orçamentário, inclusive teve corte real orçamentário. E isso prejudicou, evidentemente, o andamento das universidades. No campo salarial, idem, também sem nenhum aumento. Então, o desafio que tem agora o governo é ver na questão do orçamento como resolver essa questão. De um lado, a manutenção orçamentária das universidades, a ampliação do orçamento. Se você para em setembro, como é que você vai chegar até dezembro? Né? Isso tem de ser resolvido. E a questão salarial. E, por fim, lembrar que no Executivo, a média salarial é muito mais baixa, federal, do que no Legislativo e muito mais baixa do que no Judiciário. Se você for pegar as 3 carreiras, o Judiciário tem salários muito mais altos, em média, em segundo, o Legislativo, e lá embaixo o Executivo. E lembrar, por fim, o seguinte, o funcionalismo público mostrou quão importante vide a pandemia e a importância do SUS e do Ministério da Saúde. Precisa ter uma nova política, não entrar na conversa de Paulo Guedes, aquele que nunca escreveu um livro, né? Que não sabe nada de economia, nunca foi um trabalhador, não conhece o que é a vida de uma universidade e não sabe a produção científica das universidades brasileiras.